permitir isso. Não vai permitir muita coisa, eu vou permitir isso. Isso não ajuda. Isso não ajuda. Doutor Silva. Oi. Senhor presidente, eu acho que essa casa, a questão do voto a favor ou contra, não vai engrandecer nem tão pouco diminuir. A grandeza dessa casa está quando ela tem, ao longo desses anos, exercido cada parlamentar o seu papel. Todos os vereadores aqui, com muita facilidade, eles têm ouvido todas as manifestações. Nós temos acatado, nós temos aceitado, nunca criamos nenhum tipo de empecilho aqui a manifestante algum. Quero dizer também que essa questão que muitas vezes falam, porque o Reúne Ilhéus, o pessoal é jovem, adolescência, que não é nada disso. Eu acho que essa questão, às vezes, os ânimos ultrapassam. E aí eu faço um apelo ao pessoal do Reúne Ilhéus, que toda manifestação é válida, legítima, legal, mas nós não podemos esquecer que quem está cá tem direito também. Vocês têm o direito, assim como todos nós, e que precisam ser respeitados. Eu aprendi isso, era criança, minha mãe me ensinou, e eu tenho certeza que os pais de vocês também ensinaram. Não é porque trata-se de uma manifestação popular que você trabalha no sentido de anular o direito do seu próximo. Tem que exercitar isso, é uma questão de exercício diário. Também influencia a educação doméstica. Eu sou a favor de que vocês votem, mas a informação que eu tenho a dar, preciso, talvez seja a primeira vez que vocês fazem uma manifestação, não sei, mas que da próxima procurem melhorar mais, qualidade, pegar nível, porque isso aqui trata-se de um parlamento. Isso aqui é lugar de divergência de opiniões. Para aprender é com o tempo. Eu também um dia pensava que todos deveriam seguir a minha opinião e que era a verdade absoluta, mas eu aprendi no Estado Democrático de Direito desse país que o meu próximo tem direito, deveres e que eu tenho que respeitar. Se vocês não caminharem dessa forma, lamento, o sucesso está complicado, difícil alcançar o patamar sonhado, certo? Exercer a democracia e preservar por ela. A democracia existe e ela não pode ser desvirtuada, usada de forma ilegal, imoral, tá certo? Esse é o meu apelo ao Reúne Ilhéus. Quero dizer que irei votar a favor, não de uma forma até, eu diria, incoerente com a atitude deles. Aquela atitude de vocês de querer impedir o parlamentar o direito de ir e vir, aquilo é absurdo. Aquilo é uma falta de respeito ao extremo a essa casa, ao parlamento. Essa casa em nenhum momento criou nenhum tipo de dificuldade. Olha, vou dizer aqui, quebrando o regimento interno todos os dias, o presidente não cumpre o regimento interno dessa casa. Teria que ter um requerimento 48 horas antes, aprovado e tudo mais. No entanto, quem quer falar aqui, entre e fala toda a sessão, terça e quarta-feira, o povo fala. Nenhuma dificuldade se criou. Agora, para mim falar que a Câmara é inoperante, que a Câmara é inexistente, como eu lamento informar, vai ter que trabalhar para conhecer, estudar, se fazer mais presente nas outras sessões. Quando para aí, não é isso? A manifestação. Não, a Câmara não é, companheiro, omisso. A Câmara tem trabalhado, tanto trabalho que você está aqui buscando resposta nesses vereadores, nessa casa. Aprenda a exercer a democracia. Senhor presidente, eu quero dizer que vou votar a favor. Mas esse pessoal que está aí, filhos de pais e mães respeitosos, e o que eu tenho certeza que não ensinaram o exercício da democracia, ofendendo ou agredindo o seu próximo. Esse é meu apelo. Se os filhos não criaram a capacidade de absorver a orientação dos pais, eu
peço até aos pais que voltem a ensiná-los, porque isso aqui é um parlamento. Eu na condição de vereador, quero dizer que esses vereadores, todos que aqui estão, merecem respeito, assim como todos vocês têm sido respeitados, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador. Senhor presidente, eu acho que nós, alguns vereadores, ficam indignados com algumas situações. Os meninos do Reúne também ficam indignados. Vira esta casa, pediram exclusivamente que nós investigássemos a questão dos contratos com as empresas de transporte coletivo. Só isso que eles pediram. E esta casa não aprovou. E eles também ficaram indignados. E eu vou só... Senhor presidente, eu garantido. Quando houve a confusão aqui na quarta-feira, eu fui acompanhando o vereador Gurita e os membros do Reúne, junto com Vossa Excelência, a delegacia. Naquele momento, o jovem Tiago prestava depoimento numa sala e o sistema estava fora do ar. E ele conversava ali, tentava dar seu depoimento a um investigador. E naquele momento ele tinha convicção que teria sido agredido por uma autoridade. Levei o burro de uma autoridade. E o investigador falou, e ele falou bastante. No final, o investigador propôs a autoridade de ser seu pai. E eu acho que isso pode ser resolvido aqui. Eu quero lhe propor um entendimento. Aqui um acordo. O voto que o jovem Tiago levantou e disse: doutor, eu sou estudante, tenho 20 anos, nunca agredi ninguém, nunca fui agredido por ninguém. Estou na porta da prefeitura fazendo um movimento pacífico, sem agressão a nada, por uma questão justa. Se eu fui agredido por uma autoridade, se eu tivesse agredido essa autoridade, o sistema está fora do ar, o senhor tinha me trancado no quartinho ali até o sistema voltar para eu dar meu depoimento. E ninguém estava aqui para me acudir ou me defender, porque eu não quero acordo não. Eu falo isso e fico arrepiado. Eu saí dali, cheguei em casa com o maior orgulho para sentar com meus filhos para contar o que eu ouvi desse jovem de 20 anos de idade. A serenidade, ele não tremia, ele não tinha ódio, raiva, rancor, disse isso abertamente. O investigador disse: não tem. Se alguém está pensando que isso vai ter réplica, que a gente vai, não, de forma nenhuma. Eu quero dizer que não trouxe meus filhos para aqui, morro de orgulho dessa dor, não trouxe porque meu filho trabalha pela tarde e minha filha está estudando para concurso, mas gostaria muito que meu filho estivesse assistindo a aula de democracia que essa turma está dando para a cidade inteira. É uma visão de democracia. Essa democracia nossa é democracia cafona. O que eles querem é sofisticar a nossa democracia. É isso que eles querem. Essa turma já deu alguma pedrada em alguém? Essa turma já agrediu alguém fisicamente? Poxa, para com isso. Não vamos repetir o discurso do prefeito. O que o prefeito quer fazer ver é uma realidade que só cabe na cabeça dele. Essa não é a realidade dos fatos. Não é. Isso não é. E esta casa, presidente, esta casa não pode entrar nessa lógica que o prefeito Jacques está querendo envolver. Portanto, eu voto 10 vezes a favor da fala sempre do movimento Reúne Deus, que por sinal deveria falar em todas as sessões aqui. Eu só gostaria, vereador, o senhor, antes de falar, vereador Roque, gostaria, o senhor presidente, assim já foi presidente dessa casa, com a experiência que o senhor tem, que o senhor, se o senhor achar conveniente, Vossa Excelência conveniente, o senhor revisse o pronunciamento do senhor no que diz respeito que a casa não aprovou o requerimento do reunião. Não é isso. Eu arquivei porque não cumpria a burocracia regimental, não cumpria o regimento, a tramitação regimental. Era que se chama de vício de regimento, alguma coisa assim do tipo. Isso só vai. Não. Tanto que os próprios vereadores apresentaram, depois na sessão seguinte, como se deve fazer, a própria instalação da comissão, aí assinado sim, entendeu? Então,
eu só queria corrigir isso porque, na verdade, não foi aprovado. Não fica parecendo que há um entendimento contra o movimento no sentido de investigação de denúncias, mesmo porque nas redes sociais, na discussão nas ruas, houve a incitação, houve assim, o discurso de que os vereadores, e aí não era a reprovação de requerimento, não tinha requerimento, era um encaminhamento com problemas regimentais, estavam sendo ou foram financiados por empresas particulares. Isso eu não permito comigo. Isso eu não permito. Minha história não permite. Estadual. Presidente, pedi para que não fosse, solicitei ao líder que não fosse votado em bloco, justamente para poder me pronunciar aqui diante dos requerimentos. Esse requerimento do Reúne Ilhéus, que todas as vezes que foi feito aqui, foi abraçado por essa casa, entendeu? Respeitado, certo? E no passado tempo, o que nós temos visto por essa juventude que vão à faculdade, que estão alguns formados, outros já se formando, digno de se retratar por si próprio e respeitar o direito do povo, dos outros, do mesmo jeito que respeitamos o direito deles, certo? Todas as vezes que eles vieram aqui, que foi feito o requerimento para que eles se manifestassem, para que eles explanassem nessa casa, foi recebido pelos vereadores. Mas, no entanto, o que ele demonstrou para conosco é a falta de respeito total. Por isso que eu pedi e peço que os pais desses, que eu também tenho meus filhos, já se formaram, outros estão se formando, certo? Minha filha sempre foi a favor com meu filho e eu mesmo do movimento, quando o movimento realmente era do povo e do estudante, mas hoje virou politicagem. Politicagem? O que é isso? Um movimento politiqueiro? Movimento... Então, não condiz mais com o que foi iniciado por essa juventude. Então, eu pedi para deixar aqui o meu repúdio e dizer que eu voto a favor, porque eu acho que esse país é democrático. Só o vereador Magal. Senhor presidente, eu me recordo, senhor presidente, na época dos movimentos estudantis aqui em Ilhéus. Eu participei, na época que tinha a questão da passagem de ônibus, na época de Valderico, e eu me recordo que o governo municipal, que era o governo de Jales, tinha justamente, os trâmites vinham perseguindo os estudantes, várias vezes de maneira rígida com a gente. E depois passou, todo mundo seguiu o seu caminho, cada um estudou, e muito tempo a gente não vê um movimento desse. E hoje a gente vê essa turma aqui realmente reagindo de forma positiva, E eu digo para você o seguinte, presidente, como se fala, há muito tempo a gente não vê esse movimento aí. Então, assim, quando a gente começa a incomodar, a gente começa justamente a ver o trato do governo de Jales, mais uma vez, retorna a 20 anos atrás, a mesma prática. A prática da perseguição, a prática da ditadura, a prática que não existe a questão da democracia. Então, esse momento, de parabéns, é o meu voto, e acredito que os companheiros da oposição, é que ele tem a Câmara aqui para votar favorável. Discussão, vereador Raimundo. O Reúne Ilhéus agiu de uma forma errada. Eu acredito que todo jovem, mesmo com o conhecimento que eles têm, isso é salutar.